Sabia que dá para fazer pão sem farinha de trigo? Olha bem esse pão. Não dá nem para dizer que é feito sem farinha, mas é feito sem farinha de trigo, sem glúten. Quer aprender? Fica comigo nesse vídeo até o final que você vai ver o passo a passo para você aprender como fazer esse pão. Olha a maciez desse pão, super saboroso. Olha que lindo, fica no vídeo que você vai ver o passo a passo. Vamos fazer um pão sem glúten. Esse pão é bem rápido, tudo batido na batedeira. Aqui eu vou usar 2 ovos, 60 ml de óleo, 300 ml de água, mais ou menos. Pode ser que vai mais água, pode ser que vai menos água. 2 colheres rasas de sopa de açúcar, 1 colherinha de chá de sal, 8 gramas de fermento biológico para pão e 7 gramas de fermento químico, esse que a gente usa para bolo. E aqui eu tenho a linhaça, 2 colheres de farinha de linhaça. Vou colocar o meu pãozinho para que fique um pão bem saudável. Vamos lá, o passo a passo para você poder aprender a fazer esse pãozinho. E a farinha é o mix de farinha sem glúten, tá? 300 gramas do mix de farinha sem glúten. Vamos começar quebrando os ovos. Vamos misturar esses ovos e acrescentar um pouquinho de água. Água sempre com cuidado, devagar. Vamos colocar um pouquinho de água e vamos mexer esse aqui muito bem. Vamos colocar o açúcar e vamos mexer. Misturar bem esse açúcar. Vamos adicionando água aos poucos. Podemos colocar o fermento, poderia ter colocado antes também, tá? Não tem problema, mas eu tô colocando agora. Pode colocar antes também, assim que você colocar os ovos ali. E vamos mexer e colocar ali o óleo aqui, ó, 60 ml de óleo. Olha como que a massa fica. Bem grudenta, bem pesada, uma massa bem pesada, mas é assim mesmo. Podemos colocar o sal. Vamos mexer também. A massa tá pesada, o que que eu vou fazer? Vou bater na batedeira. Se eu tivesse uma planetária, eu poderia colocar na planetária. Mas eu vou estar usando essa caseira minha mesmo, tá bom? Pode ser essa que funciona, dá certo também. Vamos batendo, vamos adicionando água aos poucos. A água tem que ser aos poucos. Dos 300 ml, olha o tanto que eu usei. E vamos misturar esse aqui. Esse pão, ele é bem tranquilo de fazer, gente. Ele é bem fácil. Olha a massa. Parece massa de bolo, né? Ó. Uma massa tem que ficar bem hidratada. Agora, eu vou acrescentar aqui, ó, as 2 colheres de farinha de linhaça, tá? Só jogar aqui e misturar muito bem aqui também, ó. Eu prefiro bater na batedeira que fica a massa bem cremosa. Dá pra bater na mão com a colher? Dá pra bater, mas tem que ter bastante força no braço, né? Ó, de água já tá bom, já não vou precisar mais de água. Dos 300 ml, ó, sobrou tudo isso daqui, ó. Então a água você tem que ir colocando aos poucos, pra você poder saber o quanto realmente vai de água aqui, ó.
só a textura da massa. Você vai ter que bater mais ou menos ali por uns 5 minutinhos. Consegue ver a textura? Se você estiver batendo a sua massa, vê que ela tá mole, você passou da quantidade de água, coloca ali mais uma colherinha, 2 colherinhas de farinha, não tem problema. Se você estiver batendo, achar que ela tá muito mole, pode acrescentar ali 2 colherinhas rasas do mix de farinha e bater mais um pouquinho que vai dar certo, ó, chegar nessa consistência, ó, parecendo massa de bolo. Ó, parece massa de bolo, tá? Essa é a consistência da massa do pão mesmo. O pão, ele é diferente da farinha de trigo, né? A massa de pão sem glúten é diferente, parecendo massa de bolo. Agora vamos untar a forma e vamos colocar na forma. Esta forma aqui, ela mede 10 por 20 e por 10 de profundidade, assim, tá? Para que o seu pão fique um pão ali bem alto, né? Fique um pão bem bonito, tá? Então, pode assar em outra forma? Pode. Mas eu gosto dessa aqui, que fica um pão mais bonito. Às vezes eu asso naquelas forminhas de alumínio, aquelas pequenininhas que você compra pronta na casa de embalagem, sabe aquelas forminhas de 250 gramas? Também pode, fica um pãozinho bem bonitinho. Aqui eu também coloco aqui um pouquinho de margarina também. Coloquei pouco óleo, então eu gosto de passar óleo e margarina. Era para ter misturado antes, mas não tem problema. Passa um pouquinho de margarina e um pouquinho de óleo na sua forma. Agora é só você colocar a massa, tá? Você vai colocar a massa aqui do seu pãozinho aí na forma. A forma tá untada com um pouquinho de óleo, um pouquinho de margarina ou manteiga, tá? Olha a massa, ó. É bem durinha mesmo. Esse é o processo. Para deixar o seu pãozinho mais lisinho, você vem com uma colher assim, ó, com água, molha as costas da colher e você vem alisando o seu pãozinho, tá? Alisa bem ele. Eu vou colocar aqui gergelim, você pode colocar a semente que você quiser, e se você tiver semente de abóbora, eu vou colocar gergelim aqui em cima. Para que fique mais bonitinho o pão, né? Fica mais saboroso também, mas é opcional, mas eu coloco semente de abóbora, qual semente que você tiver, você pode colocar por cima, tá? Olha só como ele fica, bonitinho. Então, essa forma aqui, ela já tem tampa. Então é só vir com a tampa aqui, ó. Tá? E deixar o pão crescer. Ele vai crescer assim, sabe? Vai dobrar de volume. Ele não cresce muito igual o pão de farinha. Você tampa e deixa ele crescer. Se a tua forma não tiver essa tampa, você pode passar um plastiquinho, tá? Você pode passar um plastiquinho filme, qual que você tiver aí, e deixar crescer, tá? Então, tanto faz, tá bom? Depois que ele crescer, forno a 200 graus por mais ou menos uns 40, 45 minutos, depende do seu forno. Depois eu volto com o resultado para vocês. Olha só o pãozinho, olha o tanto que ele cresceu. Olha, cresceu bastante. O forno já tá pré-aquecido, agora é só assar. Olha só, o nosso pãozinho ficou pronto. Olha só que bonito, hein? Eu gosto bem coradinho assim. Olha, vamos cortar para ver agora a textura desse pão. Cortar junto com vocês para ver como que tá esse pãozinho aqui. Vamos ver? Olha só que pão bonito, hein? Ó, bem fofinho. Tá bem friozinho já o pão. Olha, essa casquinha aqui, ó, é gostosa. Olha só. Olha. A farinha de linhaça, gente, ela dá além de dar sabor, o pão fica mais bonito, olha só. Então, é isso daí, gente, ó. Logo mais vou estar postando mais vídeo pra vocês. Curtam, compartilha com quem quer trocar a farinha de trigo para ter resultado como esse. Que aqui no perfil também já tem o quê? A receita do mix caseiro de farinha sem glúten. Para você poder fazer um pãozinho assim como esse.